E aí, galera, tudo bem? Hoje a gente vai resolver a questão 66 da primeira fase da FUVEST 2023. A questão é a seguinte: o Brasil é o país recordista mundial em queda de raios, com uma estimativa de mais de 70 milhões de eventos desse tipo por ano. Uma descarga elétrica dessas pode envolver campos elétricos da ordem de 10 kV por metro e um deslocamento de 30 coulombs de carga em um milésimo de segundo. Com base nessas estimativas, e assumindo o campo elétrico como sendo constante, a potência associada a um raio de 100 metros de comprimento corresponde a, e aqui nós temos as alternativas: 30 gigawatts, 3 gigawatts, 300 megawatts, 30 megawatts e 3 megawatts. O primeiro passo aqui é destacar as informações que nós vamos usar para resolver o que o exercício pediu. Então, aqui estão essas informações importantes que nós precisamos destacar: que os campos elétricos são da ordem de 10 kV por metro, que há um deslocamento de 30 coulombs de carga em um milésimo de segundo e que esse raio tem um comprimento igual a 100 metros. A potência é a pergunta. A potência é o que a questão pede para que nós calculemos. Aqui, de novo, as informações destacadas. E o próximo passo é anotar essas informações da forma como nós usaremos nos cálculos. Então, ficaria assim. Primeira informação: os campos elétricos são da ordem de 10 kV por metro. A grandeza campo elétrico é representada pela letra E. São 10 kV por metro. Essa é a unidade do campo elétrico, volt por metro. Lembrando que esse por é essa barrinha, é esse traço que indica por, que na verdade significa dividido por. Então, quando nós falamos volt por metro, significa volt dividido por metro. E o quilo é um múltiplo. O quilo significa 1000, ou 10 ao cubo, 10 à terceira. Como que a gente consegue fazer essa relação mais facilmente? Basta lembrar do quilograma e do quilômetro. 1 quilograma equivale a 1000 gramas. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, esse múltiplo quilo significa 1000. Então, aqui o campo elétrico é igual a 10.000 volts por metro. A segunda informação: há um deslocamento de 30 coulombs de carga em um milésimo de segundo. Apesar de ter sido usada a palavra deslocamento, a grandeza física não é o deslocamento. A grandeza física é representada por esses valores, 30 coulombs em um milésimo de segundo. Quando nós lemos 30 coulombs em um milésimo de segundo, significa 30 coulombs por um milésimo de segundo, que é exatamente essa relação: 30 coulombs por, ou divididos por, um milésimo de segundo. Um milésimo significa 1 dividido por 1000, que equivale a 10 elevado a menos 3. Então, nós temos 30 coulombs divididos por 10 a menos 3 segundo. Quando nós temos algum valor dividido por outro valor que seja de base 10, traduzindo, nós temos um número dividido por uma base 10. Essa base 10 sobe, ela é multiplicada pelo número que está no numerador.
Então, aqui nós temos 30 divididos por 10 elevados a menos 3. 30 é o numerador, 10 a menos 3 é o denominador da fração. Esse 10 a menos 3 sobe, e aí nós teremos 30 vezes 10, só que acontece uma modificação aqui. Sempre que essa base 10 sobe, o sinal do expoente é trocado. Então, 30 divididos por 10 a menos 3 são iguais a 30 vezes 10 a 3. Né? O sinal do expoente foi trocado. E a unidade é mantida, coulomb por segundo, ou coulombs divididos por segundo. Coulomb por segundo é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas. Coulomb por segundo significa ampere. E por isso, essa grandeza, na verdade, é a corrente elétrica, representada pela letra I. Por isso eu comentei que, apesar de haver essa palavra deslocamento, a grandeza física representada aqui não é o deslocamento, e sim a corrente elétrica. Em suma, a corrente elétrica vale 30 vezes 10 a 3 coulombs por segundo, ou 30.000 coulombs por segundo. E por fim, aqui ao final, o exercício informa que o raio tem um comprimento de 100 metros. Nós podemos representar comprimento ou deslocamento por ΔS. Então, ΔS é igual a 100 metros. Agora, nós já destacamos as informações importantes do exercício e traduzimos essas informações para a forma como nós usaremos no cálculo. Agora é partir para o cálculo. Aqui, de novo, as informações que nós retiramos do texto, do enunciado do exercício. E agora começa a parte do cálculo. Se por acaso vocês esquecerem alguma equação, em qualquer situação, uma atividade em sala, um exercício para treinar em casa, uma prova no colégio, um vestibular, geralmente as unidades da grandeza indicam a equação que nós vamos usar nessa grandeza. O que significa isso? Volt por metro. A unidade do campo elétrico aqui é o volt por metro. Volt é a unidade de tensão elétrica, representada por U. Metro é a unidade de deslocamento, representado por ΔS. Então, volt por metro, ou volt dividido por metro, representa tensão dividida por deslocamento. Aqui, a unidade já mostrou para a gente qual equação usar. E só lembrando, no Sistema Internacional, o campo elétrico admite duas unidades, volt por metro e newton por coulomb. Então, se nós seguimos o mesmo raciocínio, é possível calcular o campo elétrico como a força elétrica dividida pela carga elétrica, porque newton é a unidade de força e coulomb é a unidade de carga. Não é o caso aqui, mas vale a pena lembrar. Então, o campo elétrico é igual a tensão dividida pelo deslocamento. Quanto vale o campo? Já está aqui o valor, 10.000. 10 vezes 10 ao cubo. Quanto vale a tensão? A gente ainda não sabe. E o deslocamento? 100 metros. 10 vezes 10 ao cubo é igual a U sobre 100. Esse 100 passa para o lado de lá multiplicado. Então, U é igual a 100 vezes 10 ao cubo. 100 vezes 10 é igual a 1.000. E 1.000 pode ser representado como 10 elevado a 3, como 10 ao cubo. Então, nós temos U igual a 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Quando nós temos uma multiplicação entre bases iguais, nós repetimos a base
e somamos os expoentes. Por isso que o resultado é igual a 10 elevado a 6. Nós repetimos a base 10 e somamos os expoentes. 3 mais 3, 6. Então, a tensão elétrica é igual a U vezes 10 a sexta volt. E por que nós calculamos a tensão elétrica? Porque o exercício pediu para calcular a potência elétrica. E para calcular a potência elétrica, nós precisamos saber o valor da tensão. Porque P é igual a U vezes I. Potência elétrica é igual a tensão elétrica multiplicada pela corrente elétrica. A corrente nós já sabemos, o exercício já deu, e a tensão nós acabamos de encontrar. Então, potência é igual a 1 vezes 10 a sexta, vezes 30, vezes 10 ao cubo. Nessa multiplicação, basta fazer número vezes número, 1 vezes 30, que é igual a 30, e base 10 vezes base 10. Repete a base e soma os expoentes. 6 mais 3, 9. E nós chegamos ao resultado. Potência elétrica é igual a 30 vezes 10 a 9 watts. Só que nas opções, nós não temos os valores em função de uma base 10. Nós temos os valores com os símbolos dos múltiplos, giga, mega. Aqui, basta saber que 10 elevado a 9 representa o giga, representa o múltiplo giga, que é esse Gzão. Então, 30 vezes 10 a 9 watts são 30 gigawatts. A potência elétrica é igual a 30 gigawatts. Letra A. Né? Nessa questão 66, o resultado correto é a letra A. É isso, galera. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Por favor, dúvidas e sugestões deixe nos comentários. Um abraço e até a próxima.